Mas do Flamengo você poderia levar pelo menos uns 5 caras ali para a seleção, tranquilamente, Dorival. Você tem jogos difíceis agora, o Flamengo deveria ser a base da seleção brasileira também, porque ele tem jogador na seleção uruguaia, na seleção chilena, né? Então, para mim, mais que o time ia ser batido, como eu repito o que eu disse ontem, que foi muito bem usado na escalada hoje. Mas eu acho que o grande trabalho do Tite é do meio para frente e não necessariamente com a bola, porque a defesa do Flamengo, ela não tem peças novas. O Varela estava lá no passado, o Ayrton estava lá no passado, o Fabrício Bruno estava lá no passado, o Léo Pereira estava lá no passado. Só que do meio para frente, como a turma começou a contribuir sem bola, parou aquela coisa que o Zé falava muito, né? Você sempre estava vendo o Flamengo correndo para trás no passado. Você parou de estourar tanta bomba lá na defesa. É isso aí, nação. Chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir aqui ao pessoal do Futebol 90, que está elogiando o futebol do Flamengo em 2024. Para muitos, o Flamengo é grande favorito para conquistar todos os títulos da temporada, né? Você concorda? Já chega, deixa sua opinião e não se esquece de curtir os nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento. Crédito de um vídeo vai para o canal da ESPN Brasil, link na descrição. Então, vamos para o vídeo agora. Essencial para o Ele deve ter colocado no vestiário. A saída do Gerson também, né? É melhor repensar. Já começou a abrir o assunto, olha lá. Eu quero te perguntar o seguinte, a gente fala muito do setor defensivo, um destaque. O Flamengo, o titular, não tomou gol de ninguém. Mas a gente também fala desse meio do Flamengo, que ainda com De La Cruz está arrebentando a Arrascaeta. Até a gente fala do setor ofensivo do Flamengo, que está fazendo gol pra caramba, que está correspondendo e que está resolvido ali no primeiro momento, está resolvido com Cebolinha, está resolvido ali com Pedro, com Luiz Araújo do outro lado. Afinal de contas, tá aqui a pergunta, Bobo, qual é o melhor setor do Mengão do Tite? Meio campo, fácil. Eu sou advogado do meio campo do Tite agora. Né? Eu falei ontem aqui que eu acho que às vezes as coisas acontecem de uma forma meio que mística, cósmica e dão certo. Então a lesão do Gerson, eu acho que contribuiu para a fixação de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Então esse meio-campo, para mim, é o melhor meio-campo da América Latina, tanto que é o meio-campo de Copa América, né? O Flamengo vai perder esse meio-campo durante 9 rodadas, por isso que ele estava tentando ali brigar e tal, reclamar, espernear, porque esse meio-campo, ele destoa do resto do país. Na frente o Flamengo tem grandes jogadores? Tem. Mas aí, sei lá, você pode pegar o Inter, o Galo, outros times do Brasil podem falar que tem grandes ataques também e tal. O Palmeiras tem um bom sistema defensivo. Nos últimos anos, com o Abel, era a referência defensiva, né? Era o time do Palmeiras. Ainda é uma defesa muito forte, é difícil fazer gol no Palmeiras. Tanto que ele, assim como o Flamengo, está invicto. O Verdão está invicto neste ano. Verdade. Só que, então, eu acho que o meio-campo que é o que faz a diferença. Outros times não têm essa qualidade. De La Cruz foi a contratação de 2024. A gente já achava isso antes de ele entrar em campo, né, naquelas enquetes ali e tal. E ele jogando em campo é brincadeira, cara. A diferença que ele faz é sobrenatural. Ele joga do lado do Arrascaeta, que já fazia diferença aqui no futebol brasileiro. E na seleção uruguaia, o De La Cruz é protagonista, o Arrascaeta não consegue ser. Então você tem um outro cara do lado ali que elevou o nível, né? E ele potencializa outros caras. Então o Tite, para mim, claro, ele tem um mérito porque ele deixou o Flamengo mais equilibrado. É um time muito menos vulnerável do que era com outros treinadores. Mas ele está, claro, também, né, aproveitando, desfrutando desse elenco. Você vê, Fabrício Bruno acaba de ser convocado para a seleção, Ayrton Lucas é jogador de seleção, Cebolinha poderia estar na seleção, foi o Galeno. Se o Dorival, que, por exemplo, a gente vai falar talvez depois ali, Léo Jardim, para mim já deveria ter sido convocado antes. Também. Mas do Flamengo você poderia levar pelo menos uns 5 caras ali para a seleção, tranquilamente, Dorival. Você tem jogos difíceis agora, o Flamengo deveria ser a base da seleção brasileira também, porque ele tem jogador na seleção uruguaia, na seleção chilena, né? Então, para mim, mais que o time ia ser batido, como eu repito o que eu disse ontem, que foi muito bem usado na escalada hoje. O Flamengo do Tite assusta. Você tem medo do Flamengo do Tite, é isso? Se assusta é porque você tem medo. Eu tenho medo porque eu critiquei muito o Tite durante Luiz Fabiano ontem falou no Resenha que tem medo do Flamengo do Tite. Não, acho que todo mundo tem. Quem tem medo, né? Não. Medo não. Você não tem medo do Flamengo do medo. Tite? Eu? É? Vai agredir a gente? Não sei. Talvez você deixar na rua? Talvez vai agredir o teu time, não sei. Medo? Pode ser que agrida o teu time. Eu quero ver futebol bonito. Não, o Tite não vai me agredir, nem o Flamengo vai me agredir, mas ele pode agredir os meus times favoritos. Meu Nova Iguaçu na final,
Eu sei lá, é claro que eu confio no potencial, no trabalho da Laranja Mecânica. Mas o Flamengo na final contra o meu Nova Iguaçu, claro que ele assusta. Né? Medo de tomar uma goleada. A gente fala do setor de meio campo, o Bubu destacou, mas assim, embora tenha o trabalho do Tite em todos os setores, claro, nitidamente. Mas o setor que mais chama atenção é o defensivo, porque assim, o Flamengo tinha como calcanhar de Aquiles, em todas essas temporadas, o setor defensivo. Era o goleiro que, esse aí é bom, aí não passava confiança. Uma troca de goleiro, trocação de goleiro. Dupla de zaga, que aí começou... Oi? Boa pergunta. Né? E que aí começou a se formar uma dupla interessante com a recuperação do Léo Pereira, nas mãos do Dorival, e aí a chegada do Fabrício Bruno foi se formando essa dupla, mas tinha Davi Luiz, parecia que sempre o melhor era o que estava no banco, laterais, enfim. Esse é o grande trabalho do Tite, por enquanto, é o setor defensivo, é o que mais chama a atenção, falando de setores do campo. Talvez, um abraço a você, William. Abraço, querido. Pessoal, os fãs de esporte. Talvez seja o setor que, na estatística, chame mais atenção, pelo dado histórico, né? Bubu até outro dia está falando da pesquisa. Acho que nunca, Bubu, o pessoal estava até levantando, depois vou até checar certinho. Acho que nunca um time com essa quantidade de jogos sofreu tão poucos gols. Já teve time que não tomou gol, tomou um gol com 3, 4 jogos e tal, no estadual mais curto. Mas talvez a defesa ela chame atenção pela questão estatística, né? Mas eu acho que o grande trabalho do Tite é do meio para frente e não necessariamente com a bola. Porque a defesa do Flamengo, ela não tem peças novas. O Varela estava lá no passado, o Ayrton estava lá no passado, o Fabrício Bruno estava lá no passado, o Léo Pereira estava lá no passado. Só que do meio para frente, como a turma começou a contribuir sem bola, parou aquela coisa que o Zé falava muito, né? Você sempre estava vendo o Flamengo correndo para trás no passado. Você parou de estourar tanta bomba lá na defesa. Você hoje não consegue dizer se o Rossi vive uma grande fase ou se ele não vive uma grande fase. A bola não chega, é outro papo. Não é que o Flamengo está deixando de tomar gol porque o Rossi faz 4, 5, 6 defesas por jogo, grandes defesas, como faz, por exemplo, o Léo Jardim no Vasco. Não, o Rossi não lavou o uniforme dele. Que se não toma gol, é porque ele vive grande fase, porque a defesa não vive bom momento. Então, a coisa bem ajustada do meio para frente, quando a gente olha, por exemplo, o jogo do último final de semana, você tinha um encaixe muito, muito, muito interessante de 5 jogadores que, em tese, você espera muito deles com a bola. Que era Arrascaeta e De La Cruz, Pedro, Cebola e Luiz Araújo. Quando você sufoca aquilo ali, o Fluminense não consegue vir naquela avalanche com a bola, você tem um Pulgar na proteção, vai estourar menos na conta de Varela, Fabrício, Léo. Então, eu acho que, para mim, a grande novidade não, né? Porque o Tite ele faz isso, mas a grande notícia do trabalho do Tite é como esse time pressiona do meio para frente, ele convence jogadores que, em tese, você está muito ansioso para ver o Arrascaeta com a bola, não para ver o que ele está fazendo sem a bola. O Arrascaeta bem fisicamente. Era até uma dúvida que eu tinha na temporada do ano passado, do tanto que ele sofreu. Mas um time bem fisicamente, sufocando, pressionando, com essa formação que a gente vê de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, além dos 3 homens de frente, que a opção é muito clara por quem pressiona mais, esse time faz a coisa chegar um pouco mais resolvida. E aí você tem a linha bem posicionada que se aproxima do Pulgar. O Pulgar bem posicionado que se aproxima desses 5 que pressionam. Esse time defendendo bem, pressionando bem, mais compacto, está estourando menos lá atrás. Então acho que a grande sacada para mim, a grande questão interessante do time do Tite é isso. E foi assim talvez na grande aula, né? Ou na atuação, modelo até aqui, que é a semifinal contra o Fluminense. Que o Flamengo determina como vai ser o jogo. A gente até conversava isso naquele pós-jogo, né, Vitor? Não porque ele tem a bola e começa a criar, mas porque ele determina que o Fluminense não vai ter a bola. Ele rouba a bola o tempo inteiro e dificulta para o Fluminense. Ele passa a ter a bola para criar rápido. Então, essa para mim é a cara desse início de Flamengo. A base do jogo do Guardiola, que é muito diferente do jogo do Tite, é a capacidade e a velocidade com que ele retoma a bola no campo de frente. E quando não consegue, como aconteceu, por exemplo, contra o Liverpool, sofre. Né? Porque o jogo de bola, com a bola, do melhor time do mundo há muito tempo, que é o City, é o mais forte do mundo, por conta da parte coletiva, mas ele depende demais da recuperação da bola. Sim. Né? Onde recuperar a bola para aproveitar melhor as características dos jogadores que tem. Vamos supor que você tenha coisa completamente diferente. Você tem um time com muitos limites técnicos, com jogadores muito fortes de marcação, mas com jogadores de contra-ataque muito rápido. Você baixa um pouco as linhas para você criar o espaço para quem contra-ataca, né? Retoma a bola ali onde você é muito compacto, recupera a bola contra-ataque, não permite que o adversário chute, pegando um time muito mais limitado, não é nenhum desses. Ou seja, a adaptação da ideia de jogo à característica. Então é isso aí, nação. Vamos analisar um pouco sobre essas últimas notícias do Flamengo, né? Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira
né? O zagueiro está muito bem no Flamengo desde o final da temporada passada e com isso foi premiado por Dorival Júnior com essa convocação. Todos nós sabíamos que ou Fabrício Bruno ou Léo Pereira estaria na lista do treinador Dorival Júnior, até porque ele já conhece os dois jogadores. Na passagem que ele teve pelo Flamengo, ele com certeza sabe das características e da qualidade desses dois atletas do nosso Mengão. E agora Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira, né? Com certeza o Flamengo vai perder aí na questão do entrosamento, já que ele já joga um bom tempo com o Léo Pereira, mas vai entrar outro zagueiro de qualidade. Léo Ortiz, zagueiro contratado junto ao Red Bull Bragantino, terá as suas primeiras oportunidades aí com a camisa do Flamengo, com essa saída de Fabrício Bruno. Então, o Flamengo com certeza não vai perder qualidade, não vai perder no que diz respeito à questão do futebol ali atrás, já que o Flamengo tem sido destaque na mídia brasileira com relação à questão defensiva, né? O Flamengo foi muito criticado em 2023 porque levava muitos gols, né? O setor defensivo era um problema grave e Tite chegou e começou a resolver essa situação. Não é à toa que o Flamengo não levou nenhum gol com essa zaga titular. O único gol que o Flamengo levou na temporada foi com a equipe alternativa, né? A equipe principal estava nos Estados Unidos participando da pré-temporada. Portanto, essa convocação de Fabrício Bruno, né, gera até a questão de uma oportunidade para Léo Ortiz, né? Porque seria muito complicado para Tite ter que tirar Fabrício Bruno ou até mesmo Léo Pereira de um time que está dando certo. A zaga do Flamengo hoje é bastante elogiada, principalmente porque não sofreu nenhum gol. Então, como é que Tite iria tirar um jogador do setor defensivo para colocar Léo Ortiz sem necessidade, né? Aquela história, em time que está ganhando não se mexe. Mas agora com essa convocação, Léo Ortiz terá mais oportunidades aí com a camisa do Flamengo. E nós desejamos uma boa sorte ao zagueiro e que ele entrando faça com que a zaga do Flamengo melhore ainda mais, né? Porque todos nós sabemos que sempre há algo a evoluir. Então, se o Flamengo ainda não levou gols com essa equipe titular, com certeza Fabrício Bruno fará de tudo para manter essa qualidade aí no setor defensivo. Portanto, Fabrício Bruno convocado e Léo Ortiz vai aproveitar essa oportunidade. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da convocação de Fabrício Bruno? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.